Sentiu-se mal por ele? Não. As palavras do Undertaker foram simples, nenhuma simpatia por Hogan. Honestamente, ele tinha os seus motivos. Para ele, a morte de Hogan não foi uma tragédia. Foi o karma a vingar-se finalmente. Mas não se tratava apenas de lutar contra rancores, mas também das mentiras, da manipulação e da quebra de confiança que definiram o legado de Hogan. Deixe-me explicar os motivos dele. O princípio do fim. Quando a galinha dos ovos de ouro se transformou numa cobra. Para compreender os sentimentos do Undertaker em relação a Hulk Hogan, precisamos de recuar até 27 de novembro de 1991, no Survivor Series em Detroit, Michigan. Não se tratava apenas de mais um combate de wrestling, mas sim da noite que mudaria para sempre a visão do Undertaker sobre o homem que deveria ser o maior herói do wrestling. O Undertaker tinha apenas 26 anos e apenas um ano de carreira na WWF quando enfrentou Hulk Hogan pelo WWF Championship. Estava prestes a tornar-se o campeão mais jovem da história da empresa. Um momento que deveria ter sido o culminar do início da sua carreira. Mas Hulk Hogan tinha outros planos. O primeiro sinal de alerta deveria ter sido óbvio. Hogan, famoso por chegar elegantemente atrasado aos eventos, já estava na arena quando o Undertaker chegou ao meio-dia. Era um comportamento sem precedentes para o homem que fizera carreira a fazer entradas dramáticas e a deixar o público à espera. Mas o Undertaker, ainda relativamente novo no negócio e ansioso por provar o seu valor, não reconheceu imediatamente os sinais de alerta do que estava prestes a acontecer. O que aconteceu a seguir foi uma aula magistral de manipulação psicológica. Hogan puxou o Undertaker para o Dash, o local tradicional para discussões sérias sobre o negócio do wrestling, e começou a plantar as sementes para o que se tornaria uma das traições mais calculadas da história do wrestling. Alegou ter uma lesão no pescoço pré-existente e expressou nervosismo em relação ao golpe final do Undertaker, a Tombstone Pile Driver. O Undertaker, sendo o profissional consumado pelo qual se tornaria famoso, tranquilizou imediatamente Hogan. Mas Hogan não tinha terminado a sua guerra psicológica. Ao longo do dia, cada vez que o Undertaker o encontrava, Hogan recordava-lhe a suposta lesão no pescoço. Esta repetição constante não foi acidental. Foi uma estratégia deliberada, criada para entrar na cabeça do Undertaker, fazê-lo duvidar de si próprio e criar uma situação em que Hogan pudesse controlar a narrativa, independentemente da forma como o combate realmente acontecesse. Hogan estava a preparar o Undertaker para uma queda que protegeria a sua própria imagem e, ao mesmo tempo, destruiria potencialmente a carreira de uma estrela em ascensão. Quando chegou à altura do final do combate, The Undertaker executou o Tombstone Pile Driver com precisão de livro. No momento em que os joelhos do Undertaker tocaram no chão, a posição exata que garante a segurança do adversário durante um Tombstone Pile Driver, Hogan iniciou a sua apresentação. Começou imediatamente a queixar-se do pescoço e das costas, vendendo a lesão como se The Undertaker o tivesse magoado a sério. Para um lutador de 24 anos, psicologicamente preparado durante todo o dia para este cenário, deve ter parecido o seu pior pesadelo a tornar-se realidade. O termo ganso de ouro não foi escolhido de ânimo leve. No mundo do wrestling do início dos anos 90, Hulk Hogan era literalmente o ativo mais valioso da empresa. Ele era a atração que enchia as arenas, vendia produtos e gerava as receitas que mantinham a WWF à tona. A ideia de que um lutador relativamente desconhecido pudesse ter ferido esta galinha dos ovos de ouro teria sido devastadora. Não só para a carreira do Undertaker, mas para toda a empresa. Mas o que aconteceu nos bastidores foi ainda mais dramático e calculado do que o que ocorreu no ringue. Imagine esta cena. O Undertaker acaba de conquistar o seu primeiro título da WWF, naquele que deveria ter sido o maior momento da sua jovem carreira. Em vez de celebrar, está escondido atrás de uma parede com Shane McMahon, a ouvir os paramédicos examinarem Hulk Hogan, que está dramaticamente caído no chão do escritório de Vince McMahon. A prestação de Hogan foi tão convincente que chegou a pedir que a mulher e os filhos fossem chamados, acrescentando uma camada extra de drama a uma situação já tensa. Mesmo com Shane McMahon, que tinha testemunhado o combate do lado do ringue. A dizer que a cabeça de Hogan não tocou no tapete, o Undertaker ficou tão abalado psicologicamente pela manipulação de Hogan que não conseguiu processar a verdade. Este é o poder do gaslighting quando executado por um mestre da manipulação. Hogan passou um dia inteiro a preparar o Undertaker para duvidar de si próprio e, naquele momento de crise,
A preparação psicológica deu frutos. O Undertaker foi obrigado a esperar dias antes de poder ver as imagens do combate, uma vez que a tecnologia para o replay imediato simplesmente não existia em 1991 como existe hoje. Durante aqueles dias agonizantes, teve de viver com a crença de que tinha potencialmente terminado a carreira da maior estrela do wrestling. A sua família tinha voado de Houston para celebrar a sua vitória no campeonato. Mas em vez de celebrar, o Undertaker estava tomado pela culpa e pelo medo do que poderia ter feito. Quando o Undertaker finalmente viu as imagens, a verdade era inegável. O vídeo mostrava claramente que a cabeça de Hogan não estava nem perto da cadeira ou do tapete durante o Tombstone Piledriver. Outros lutadores que tinham presenciado o combate disseram-lhe a mesma coisa. Não houve falha técnica, nem lesão, nem motivo legítimo para as queixas de Hogan. Mas, àquela altura, o estrago na relação deles já estava feito. A revelação de que Hogan tinha essencialmente mentido sobre a lesão colocou o Undertaker numa posição insustentável. Não se tratava apenas de mágoa ou desilusão profissional. O Undertaker estava perante um momento decisivo na sua carreira, no qual tinha de escolher entre a sua integridade enquanto homem e o seu futuro no mundo do wrestling, confrontando Hulk Hogan, o lutador mais poderoso da empresa. Mentir sobre isso poderia ter significado o fim de tudo aquilo porque o Undertaker tinha lutado. Mas permanecer em silêncio significaria aceitar que estava disposto a ser manipulado e enganado por alguém em quem confiava. O confronto aconteceu finalmente no evento seguinte, esta terça-feira no Texas, apenas 6 dias depois do Survivor Series. O Undertaker abordou Hogan com as provas em vídeo, determinado a obter respostas sobre o que realmente tinha acontecido. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre a forma como Undertaker via não só Hulk Hogan, mas toda uma indústria do wrestling. As mentiras imperdoáveis, como a verdadeira natureza de Hogan foi finalmente exposta. O confronto entre The Undertaker e Hulk Hogan esta terça-feira no Texas não foi apenas uma conversa entre dois lutadores. Foi um momento de verdade que definiria a sua relação para as próximas 3 décadas. O que aconteceu quando The Undertaker apresentou a Hogan provas inegáveis em vídeo da sua farsa revelaria o verdadeiro caráter de milhões de fãs considerados os seus heróis de infância. Esta resposta de Hogan não foi apenas decepcionante, mas também um insulto à inteligência e ao profissionalismo de The Undertaker. Quando confrontado com provas claras em vídeo de que a sua cabeça nunca tocou na cadeira ou no tapete, Hogan não pediu desculpa nem admitiu ter exagerado. Em vez disso, reforçou a desculpa com uma desculpa tão esfarrapada que roçava o absurdo. Alegou que o Undertaker o segurou com demasiada força durante o movimento. E que isso, de alguma forma, causou uma lesão no pescoço, apesar de não ter havido impacto real. A reação do Undertaker a esta desculpa patética foi imediata e definitiva. Nesse momento, o Undertaker viu através da fachada que tinha enganado milhões de fãs de wrestling durante anos. Percebeu que Hulk Hogan era fundamentalmente desonesto, disposto a atirar qualquer pessoa para debaixo do autocarro para proteger a sua própria imagem. Não se tratava de uma lesão legítima ou sequer de um simples mal-entendido. Tratava-se de um homem que preferia destruir a confiança e a reputação de um jovem, combatente a admitir que tinha inventado uma história para justificar a sua derrota. A revelação mudou completamente a forma como o Undertaker iria interagir com Hogan no futuro. Esta cortesia profissional não nasceu do perdão ou do respeito por Hogan enquanto pessoa. Foi o reconhecimento do Undertaker pelo que Hogan tinha feito pela indústria do wrestling como um todo. Mas a relação pessoal ficou para sempre prejudicada. E o Undertaker deixou claro que manteria sempre a guarda alta perto de Hogan. E essa não foi a única razão pela qual acreditou que a morte de Hogan foi fruto do karma. Algumas das traições passadas de Hogan em relação a outras pessoas também contribuíram. Um dos exemplos mais notáveis ocorreu em 1986, quando o ódio de Jesse Ventura por Hogan foi alimentado por uma traição ainda mais profunda. Ventura tentou organizar um sindicato de lutadores antes da WrestleMania 2 para garantir seguro de saúde e benefícios de reforma para os lutadores classificados como trabalhadores independentes. Hogan, apesar de ganhar significativamente mais do que os seus colegas, informou Vince McMahon sobre os esforços de sindicalização de Ventura, levando McMahon a ameaçar demissões e a acabar efetivamente com o movimento sindical. Esta traição teve consequências que se estenderam muito para além das relações pessoais. Ao sabotar os esforços do sindicato, Hogan contribuiu para problemas sistêmicos no wrestling que atormentariam os lutadores durante décadas.
Os lutadores continuaram a trabalhar sem plano de saúde, reforma ou as proteções básicas de que gozavam os trabalhadores sindicalizados de outras indústrias. Quantos lutadores sofreram com lesões, vícios ou problemas financeiros por não terem a rede de segurança que um sindicato poderia ter proporcionado? Quantos morreram jovens por não terem capacidade para pagar cuidados médicos adequados? Ventura soube da traição de Hogan durante um processo judicial contra McMahon em 1991, e Hogan admitiu seu envolvimento numa série documental de 2024. Quando questionado se algum dia se reconciliaria com Hogan, a resposta de Ventura foi inequívoca: nunca. Não se tratava apenas de animosidade pessoal, mas de uma traição fundamental ao bem-estar coletivo da comunidade do wrestling. Os problemas de Bret Hart com Hogan foram igualmente prejudiciais para a carreira de Hart. Na WrestleMania 9 de 1993, Hart era o campeão da WWE, mas estava programado para perder o título para Yokozuna no main event. Numa mudança de última hora orquestrada por Hogan, o Hulkster convenceu Vince McMahon a deixá-lo desafiar Yokozuna imediatamente após o combate de Hart, conquistando o título num combate improvisado de 22 segundos. Hart concordou com o booking sob a promessa de que Hogan o colocaria num combate de regresso, mas Hogan recusou, citando o tamanho mais pequeno de Hart e o seu histórico em duplas como razões pelas quais não era suficientemente comercializável. Esta traição custou a Hart o que deveria ter sido um momento decisivo como campeão e demonstrou a disponibilidade de Hogan para usar o seu poder político para beneficiar à custa de outros lutadores. Hart chamou Hogan de falso sujeito e criticou a sua limitada habilidade no ringue, deixando claro que o seu encontro no WWE Hall of Fame de 2005, onde Hart se recusou a apertar a mão a Hogan, foi apenas um sinal visível de uma animosidade muito mais profunda. Mas o padrão de manipulação nos bastidores não se limitou a estes incidentes de alto perfil. Em 2000, Hogan rivalizou com o cruiserweight Billy Kidman na WCW, no que deveria ser um programa criado para elevar Kidman a um estatuto mais elevado. Em vez de ajudar a construir a credibilidade de Kidman, Hogan minou toda a história ao menosprezá-lo publicamente em entrevistas de rádio, alegando que não conseguia atrair moscas no mercado de velharias. Este funeral público não só humilhou Kidman, como também sabotou qualquer hipótese de sucesso da rivalidade. Até Shawn Michaels, uma das figuras mais polarizadoras do wrestling, tinha sérios problemas com a conduta de Hogan. Durante o combate no SummerSlam de 2005, Hogan e Michaels planearam uma série de combates em que cada um conquistaria uma vitória. No entanto, quando chegou à altura do combate de regresso, onde Michaels deveria vencer, Hogan usou a sua influência para garantir a sua vitória, desistindo do plano combinado. Frustrado com a traição, Michaels exagerou os movimentos de Hogan durante o combate, transformando-o numa performance cômica destinada a troçar do Hulk. Mas talvez o aspecto mais revelador do caráter de Hogan não fosse apenas a sua disponibilidade para atrair outros lutadores, mas a sua completa incapacidade para reconhecer ou assumir a responsabilidade pelas suas ações. Quando confrontado sobre o seu comportamento, Hogan esquivava-se constantemente, arranjava desculpas ou simplesmente negava a verdade, mesmo perante provas. Este padrão de desonestidade estendeu-se muito para além da política do wrestling e estendeu-se a todos os aspectos da sua persona pública. Hogan tem um historial bem documentado de contar mentiras escandalosas e exagerar histórias. Afirmou ter sido convidado para se juntar aos Metallica como baixista, uma história que os membros da banda negaram categoricamente. Insistiu que lhe ofereceram o papel principal em The Wrestler, outra alegação que foi desmentida. Chegou mesmo a afirmar que Elvis Presley era fã da sua luta livre, apesar de Presley ter morrido pouco depois do início da carreira de Hogan. Estas invenções podem parecer inofensivas por si só, mas revelam algo importante sobre a relação de Hogan com a verdade. Quando alguém está disposto a mentir sobre factos insignificantes e facilmente verificáveis, isso levanta sérias questões sobre a sua honestidade em relação a questões mais significativas. Se Hogan estava disposto a inventar histórias sobre as suas interações com estrelas de rock e ofertas de filmes, por que não estaria disposto a mentir sobre uma lesão para proteger a sua carreira no wrestling? O padrão de desonestidade tornou-se ainda mais problemático quando se cruzou com questões legais e éticas graves. Durante o julgamento de esteroides da WWF na década de 1990, Hogan negou inicialmente o uso de drogas para melhorar o desempenho, mantendo a sua narrativa sobre vitaminas para proteger a sua imagem de amigo da família. No entanto,
Quando confrontado com a possibilidade de acusações de perjúrio, admitiu sob juramento ter utilizado esteroides de 1976 a 1989, contradizendo anos de negações públicas. Não se tratava apenas de consumo pessoal de drogas. A disponibilidade de Hogan para mentir sob juramento sobre o uso de esteroides, mantendo a sua imagem pública antidroga, demonstrou um nível de hipocrisia que desagradou a muitos dos seus pares. Como poderiam os lutadores confiar em alguém que promove publicamente uma vida saudável enquanto, em privado, faz o oposto? E depois mente sobre isso quando questionado sob juramento? Mas a revelação mais prejudicial sobre o caráter de Hogan ocorreu em 2015, quando o áudio de uma sextape de 2007 o captou a usar insultos raciais enquanto discutia a relação da sua filha Brooke com um homem negro. Os comentários incluíam Hogan a dizer, quer dizer, eu preferia que ela fosse para a invocação do asterisco. Preferia que ela se casasse com um asterisco de 2,4 metros de altura que vale 100 milhões de dólares. Como jogador de basquetebol. Acho que todos nós somos um pouco racistas. Asterisker admitiu também. Sou racista até certo ponto. De tudo e o que já passei. Este foi provavelmente o que mais me atingiu. E isto é algo muito forte de se dizer. Porque já passei por muita coisa louca. A revelação destes comentários racistas levou a WWE a rescindir o contrato de Hogan e a retirá-lo do Hall of Fame. Mas para muitos lutadores, especialmente os negros, esta não foi uma notícia surpreendente. Foi a confirmação de suspeitas que alimentavam há anos. Mark Henry afirmou que os comentários o magoaram pessoalmente, dado o historial de estereótipos raciais do wrestling. Enquanto os lutadores negros, coletivamente, exigiam uma responsabilização genuína de Hogan. Cheguei ao ponto de me querer matar. Fiquei sentado sozinho na casa de banho quando a minha ex-mulher e os meus filhos foram embora. E fiquei completamente destruído e destruído. Mesmo após a sua reintegração no WWE Hall of Fame em 2018, muitos lutadores e fãs permaneceram céticos em relação às desculpas de Hogan. O padrão era bastante familiar. Quando apanhado em irregularidades, Hogan fazia pedidos de desculpas públicos que pareciam mais para proteger a sua imagem do que para demonstrar remorso genuíno. O seu alinhamento com figuras políticas conservadoras, incluindo o seu apoio declarado a Donald Trump, convenceu ainda mais os críticos de que as suas atitudes raciais não tinham mudado fundamentalmente. Para o Undertaker, assistir a estas revelações sobre o caráter de Hogan a desenrolarem-se ao longo das décadas deve ter sido como assistir a uma confirmação em câmara lenta de tudo o que suspeitava desde 1991. O homem que lhe mentiu na cara sobre uma lesão falsa era o mesmo que traiu os esforços sindicais de Jesse Ventura. Sabotou a carreira de outros lutadores, mentiu sob juramento sobre o uso de esteroides e albergou atitudes racistas, mantendo uma persona pública de herói americano, o dia do julgamento, quando o karma finalmente alcançou Hulk Hogan. A 6 de janeiro de 2025. O mundo do wrestling tinha mudado drasticamente desde aquela noite de novembro de 1991, quando um jovem Undertaker descobriu a verdade sobre a personagem Hulk Hogan. A indústria tinha se tornado mais transparente. Os fãs tinham acesso a informações de bastidores e as fachadas cuidadosamente construídas que protegiam as maiores estrelas do wrestling estavam a desmoronar-se sob o peso do escrutínio das redes sociais. Mas talvez em nenhum outro lugar esta transformação tenha sido mais evidente do que no momento em que Hulk Hogan saiu para a sua última aparição na WWE na estreia de Monday Night Raw na Netflix e foi recebido com um coro de vaias que teria sido impensável no auge da Hulkamania. Para o Undertaker, assistindo dos bastidores à rejeição do seu adversário de longa data pelos mesmos fãs que um dia o idolatraram. Este não era um momento de compaixão, mas sim de vingança. Depois de mais de 3 décadas a manter as suas opiniões sobre Hogan em segredo, a reação do falecido foi tão fria e cortante como qualquer outro golpe de martelo de lápide que já tinha proferido. O termo ego pop foi particularmente mordaz, um termo da indústria do wrestling para quando alguém obtém uma reação baseada puramente na sua própria autoimportância, em vez da genuína apreciação dos fãs. Estas 5 palavras, por vezes na vida, as coisas regressam, encapsulavam 3 décadas de frustração reprimida, decepção profissional e julgamento moral. O Undertaker não estava a celebrar a humilhação de Hogan por vingança mesquinha. Estava a reconhecer que o mundo do wrestling, tal como a própria vida, tem uma forma de fazer justiça àqueles que passaram anos a enganar os outros.
Mas para compreendermos por que é que este momento pareceu uma justiça tão poética para o Undertaker e tantos outros na comunidade do wrestling, precisamos de examinar o quão completamente a vida de Hogan se tinha desfeito em 2025. O homem que outrora fora o filho de ouro do wrestling tornou-se uma figura controversa, com problemas familiares e rejeição pública. E muito disso foi o resultado direto das falhas de caráter que o Undertaker tinha identificado mais de 30 anos antes. A vida familiar de Hogan tornou-se um desastre público que ilustrava na perfeição as consequências do seu comportamento egoísta e manipulador. O seu casamento com Linda Hogan terminou num divórcio amargo em 2009, marcado pelas alegações da sua infidelidade com Christiane Plant, amiga da sua filha Brooke. O caso foi confirmado por Plant numa entrevista ao National Enquirer em 2008, representando não só a traição da sua mulher, mas também da confiança da sua filha. O padrão de egoísmo que caracterizava as relações profissionais de Hogan era igualmente evidente na sua vida pessoal. Em março de 2025, a sua filha Brooke não falava com ele há aproximadamente 8 anos. Situação que se tornou ainda mais trágica quando descobrimos os motivos por detrás da mesma. Em março de 2025, Brooke declarou publicamente que não mantinha contato com os pais devido a abusos verbais e mentais extremos sofridos desde a infância. O distanciamento era tão completo que, quando Brooke se casou com Stephen Oleksy e teve gêmeos em janeiro de 2025, Hogan não mostrou interesse em conhecer os seus próprios netos. Quando Hogan faleceu, a 24 de julho de 2025, Brooke optou por não comparecer ao seu funeral, prestando-lhe uma homenagem privada numa praia. A sua explicação pública foi que Hogan detestava a morbidez dos funerais e não queria mas a mensagem subjacente era clara. Mesmo após a morte, o seu relacionamento permaneceu fraturado. O filho de Hogan, Nick, também envergonhou a família com o seu comportamento imprudente. Em 2007, aos 17 anos, Nick esteve envolvido num acidente de viação a alta velocidade que deixou seu amigo John Graziano com danos cerebrais permanentes. Necessitando de cuidados durante toda a vida, o acidente levou a uma ação civil interposta pela família de Graziano, e Nick cumpriu 176 dias de prisão. Em novembro de 2023, Nick foi novamente detido por conduzir sob o efeito do álcool, demonstrando que tinha aprendido pouco com a tragédia anterior. A disfunção na família de Hogan não foi acidental. Foi o resultado previsível do mesmo egoísmo e desonestidade que caracterizavam as suas relações profissionais. Quando constrói a sua vida com base na mentira e na manipulação, quando prioriza a sua própria imagem em detrimento do bem-estar dos outros, quando está disposto a atrair qualquer pessoa para se proteger, as consequências alastram inevitavelmente a todos os aspectos da sua existência. Mesmo após a sua reintegração em 2018, muitos fãs e lutadores permaneceram céticos em relação ao pedido de desculpas de Hogan. O padrão era familiar para qualquer pessoa que acompanhasse a carreira de Hogan. Quando apanhado em irregularidades, fazia declarações públicas que pareciam mais destinadas a proteger a sua imagem do que a demonstrar um remorso genuíno. As suas atividades políticas subsequentes, incluindo o seu apoio declarado a Donald Trump, convenceram muitos críticos de que as suas atitudes não tinham mudado fundamentalmente. A viragem política de Hogan nos seus últimos anos representou o culminar da sua transformação de herói amado em figura polêmica. A sua aparição na Convenção Nacional Republicana de 2024, onde rasgou a camisola para revelar uma camisola de alças de Trump fans enquanto proclamava "Let Trumpamania run". Wilder Brother, deixem a Trumpamania career. Irmão selvagem, foi recebida com reações mistas. Os seus comentários inflamados sobre a então vice-presidente Kamala Harris perguntar: querem que eu bata na Kamala Harris? Sim. Afastaram ainda mais os fãs que se lembravam de quando a Hulkamania representava a união em vez da divisão. Na sua última aparição na WWE, em janeiro de 2025, a transformação estava completa. O homem que antes era aplaudido por milhões era agora vaiado enquanto tentava vender a sua cerveja americana verdadeira. A própria explicação de Hogan para a reação negativa, de que os adeptos estavam a rejeitar as suas convicções políticas, mostrou que ele ainda não compreendia que o problema não era a sua posição política, mas o seu caráter. A democratização da informação sobre wrestling através de podcasts, entrevistas e redes sociais expôs finalmente a verdade que lutadores como The Undertaker mantiveram em segredo durante décadas.
Os fãs sabiam agora da traição de Hogan aos esforços sindicais de Jesse Ventura, da sua manipulação de lutadores mais jovens, do seu padrão de mentiras e exageros e da sua vontade de priorizar o seu próprio sucesso em detrimento do bem-estar dos seus colegas. Quando Hogan morreu, a 24 de julho de 2025. Exatamente uma década após o seu desligamento da WWE, o momento pareceu quase poético. Faleceu de paragem cardíaca na sua casa em Clearwater, Flórida, após complicações de uma cirurgia ao pescoço e enquanto lutava contra uma leucemia linfocítica crônica. As circunstâncias da sua morte, enfraquecidas por anos de lesões no wrestling e pelo desgaste físico de um estilo de vida exigente, serviram como um lembrete de que mesmo as personalidades mais poderosas são, em última análise, mortais. Mas talvez o aspecto mais revelador da morte de Hogan tenha sido a forma como foi recebida pela comunidade do wrestling e pela sua própria família. Enquanto alguns colegas como Ric Flair e John Cena prestaram respeitosas homenagens, outros, como The Undertaker, mantiveram uma distância moderada. O facto de a sua própria filha ter optado por não comparecer ao funeral e de se sentir obrigada a abordar publicamente os rumores de que ele se tinha tentado reconciliar com ela antes da sua morte, revelou o custo pessoal do seu comportamento. Gostou do vídeo? Clique num dos cards para ver mais conteúdo como este.